Olá, internautas AS News. Hoje nós vamos conversar com Ítalo Moreira, ele que é coordenador do Movimento Brasil Livre aqui em Sorocaba. Ele que está com várias ações na justiça, ações importantes que fazem parte da estrutura do município, a cidade que está completando aí 365 anos e tem muitas demandas, Ítalo? Tem bastante demanda, né? A gente é um movimento liberal que defende o livre mercado, então a gente tem várias representações contra leis que vêm a regulamentar o mercado, dificultam a atividade de se empreender no município, inclusive algumas até proíbem algumas atividades econômicas, né? Por exemplo, a própria regulamentação do Uber, a gente já derrubou várias, inclusive a proibição, uma vez em 2015 saiu uma lei aqui na Câmara Municipal que proibiu o Uber, né? Ela foi sancionada, a gente entrou com uma representação no Ministério Público, em qual teve êxito com a queda dessa lei, que era inconstitucional. E assim a gente sempre tem um ativismo jurídico muito forte nessa linha de defesa do livre mercado, e não só na questão do livre mercado, e algumas questões de interesse público, por exemplo, a falta de efetivo policial em Sorocaba. Que esta é uma ação que você também está ingressando. Qual a importância dela na questão, porque a segurança pública é algo premente na sociedade? Exatamente. Existem em vários municípios na qual a justiça determinou que o Estado aumentasse o efetivo policial em determinada região, né? E baseado nessas jurisprudências, nessas sentenças que tiveram, a gente entrou com essa representação baseada nessas vamos dizer assim, sentenças que o Estado deu um prazo para o governo do Estado aumentar o efetivo policial em determinada região, né? Por exemplo, a gente cita um caso de Campinas que aumenta a questão do efetivo da Polícia Civil, por exemplo. Sorocaba é uma cidade que há 20 anos não recebe aumento de efetivo policial. O nosso batalhão é menor do que 20 anos atrás. Na contramão, a nossa população não para de crescer, né? O último censo do IBGE, né, em 2018, aponta que a população de Sorocaba está em algo de 671 mil pessoas, ou seja, a gente está batendo a casa de 700 mil pessoas. E 20 anos atrás, a nossa população era em torno de 400 mil pessoas. Ou seja, em termos de esclarecimento de um crime, por exemplo, seja na área civil ou até mesmo um policiamento ostensivo, fica a desejar. Fica. Inclusive, recentemente, o sindicato dos delegados da Polícia Civil da nossa região fizeram um documento, fizeram uma reunião e fizeram um documento passando para o governo do estado esse déficit de policiais que precisa ser reposto. Porque hoje, qual a maior dificuldade? A gente tem uma falta de efetivo na polícia militar, que ela é extremamente importante para as rondas ostensivas, para inibir qualquer ação criminosa, até mesmo para pegar algum criminoso depois de ter feito alguma ação. E também a gente está tendo um problema com baixo efetivo policial da Polícia Civil, que reflete muito, por exemplo, quando você vai registrar um boletim de ocorrência. Hoje, por exemplo, se você for no plantão norte, você pode 4 horas. Então, inclusive, isso está afetando os números, porque muitas pessoas estão desistindo de fazer boletim de ocorrência, principalmente quando é furto. E isso vai refletir uma sensação de impunidade para o bandido, né? Porque ele não vai ser descoberto, não vai ser localizado, não vai ser preso. E pior que isso, os índices criminais são baseados em índices. E quando a pessoa não registra o boletim de ocorrência, as autoridades não têm fontes oficiais. Isso é um grave problema. E, inclusive, melhora, teoricamente, os índices criminais. E na verdade, a gente está indo na contramão. E Sorocaba passa por um momento sinistro. A gente viu, por exemplo, na Vila Helena, parecia que a gente estava, nada contra o Rio de Janeiro, mas na questão de segurança, a gente está numa cidade do interior de Paulista, que são lugares mais tranquilos, mais seguros, mas você via, por exemplo, traficantes com armas na mão. Parecia, por exemplo, lugares dominados pelo crime, como no Rio de Janeiro, onde facções como o Comando Vermelho, tal, comando da favela. Então, você viu ali ausência de Estado, praticamente, né? Você viu um indivíduo com uma metralhadora na mão no meio da população de dia. Ou seja, isso é um reflexo, claro que a questão das leis estimularem a impunidade, etc., mas a gente vê ali a questão das rondas ostensivas. Se a gente tem polícia, a ronda inibe esse tipo de ação, ela começa a prender os caras e etc. Agora, numa outra ação sua, por que a regulamentação do Uber aqui para Sorocaba não é positiva? A regulamentação, qualquer tipo de regulamentação na economia, principalmente quando limita a atividade econômica, ela é ruim,
né? Só para você ter ideia, existe um índice chamado Índice de Liberdade Econômica, né? Ela mede, o que é o Índice de Liberdade Econômica? Ela vê, por exemplo, a facilidade de empreender, normas, regulamentações, e o Brasil, nesse índice que mede 185 países, o Brasil, se eu não me engano, está em número 150, 150º, 50º lugar. Né? E os países desenvolvidos, que a gente pegar ali, eles estão muito próximos de, por exemplo, os Estados Unidos deve estar em torno de 79% de liberdade econômica, os países Singapura, Suíça, estão acima de 80%, alguns chegando ali em torno de 90%. Não existe nenhum país que tem 100% de livre mercado. Mas o que chama a atenção é que os países mais desenvolvidos são os que mais se aproximam de ter uma maior liberdade econômica. Então, essa regulamentação, ela inibe, por exemplo, que alguns... ela não vai na questão, por exemplo, de segurança. Existem umas questões ali que inibem, por exemplo, do indivíduo participar daquela atividade econômica. Dificulta dele entrar, gera mais gastos para o motorista, o que prejudica ali a atividade lucrativa dele, né? E isso é ruim, né? E algumas, inclusive, que proíbem são piores ainda. E a gente vê que a regulamentação não adianta nada, porque, por exemplo, a gente tem um transporte público de Sorocaba, que são os ônibus, é uma atividade extremamente regulamentada. Por exemplo, se você tiver um ônibus, você não pode participar daquele mercado, né? Só pode participar do mercado aquelas duas empresas que participaram ali do chamamento, etc., porque é uma atividade muito regulamentada. E aquela atividade é horrível. Você vê que o serviço público de transporte é horrível, é caro, os ônibus andam lotados igual lata de sardinha, demoram pra caramba para chegar para a pessoa embarcar, ou seja, regulamentação não garante segurança nenhuma, porque vira e mexe alguém se acidenta em ônibus, quando está lotado, alguém cai, uma senhora coisa, as pessoas não vão sentadas, vão em pé, né? Então, regulamentação às vezes não é sinônimo de segurança. Agora, como coordenador do MBL em Sorocaba, quais são as ações que vocês estão planejando para esse ano? Olha, depende muito, né? Muitas, mas por exemplo, essas lutas nossas contra as regulamentações, a gente acha que é lamentável, e assim, a gente entra quando aparece, porque muitas vezes os políticos pegam, dão um Ctrl-C, Ctrl-V de uma lei de outro lugar e entram e prejudicam a economia local, não pensa no impacto econômico. Inclusive, existem tantas regulamentações e proibições que ninguém fiscaliza, porque Sorocaba deve ter em torno de 12 mil leis municipais, né? Mais 2 mil decretos que têm efeito de lei. Então são mais ou menos 14 mil leis e ninguém fiscaliza, né? E você cria insegurança jurídica, chega ao ponto de uma lei às vezes contrariar a outra, né? Porque a pessoa vai às vezes empreender um negócio e não sabe o que pode ou não fazer. Não sabe, e às vezes a pessoa pode ser multada, né? Por exemplo, aquelas embalagens de isopor, a gente estava comentando aqui, hoje Sorocaba é proibido. Aquela embalaginha que o pessoal põe sonho em padaria, aquele isoporzinho e tal, está proibida. E às vezes o comerciante nem sabe, que é um absurdo, né? A gente acredita, inclusive, que essa lei é inconstitucional, como várias outras leis foram feitas aqui em Sorocaba, eram inconstitucionais, a gente negou. Tem alguns dados do próprio Ministério Público dizendo que Sorocaba é a cidade no estado de São Paulo que mais faz leis inconstitucionais, né? É um absurdo, porque você vê que é uma falta, às vezes, de, vamos dizer assim, até mesmo questão legal, você vê que estão fazendo lei de qualquer jeito, e essas leis têm impacto contra a população, criando principalmente insegurança jurídica para quem vai empreender. O cara não sabe o que ele tem que fazer, porque às vezes existe uma lei que diz que é A, mas a outra diz que é B. Qual que você vai tomar a decisão? Então, esse tipo de coisa facilita, por exemplo, que o fiscal multe aquela pessoa e ela mesmo cria toda uma insegurança jurídica. Agora, Ítalo, concluir um pouquinho, como que o MBL já está há quanto tempo em Sorocaba? A gente acompanhou várias manifestações de vocês. Como que você vê hoje a estruturação do MBL em Sorocaba, as iniciativas, os protestos que vocês realizaram? A gente está vendo aí sim uma grande ofensiva arquitetada e organizada contra a Operação Lava Jato. Isso é fato. O MBL está desde 2015 em Sorocaba, desde janeiro de 2015, né? E assim, principalmente a questão da Lava Jato, a gente continua defendendo ela, defendendo que ela permaneça, porque assim, ela deixou um legado, né? E que continue.
pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem várias autoridades, né, até bilionários, né, empresários corruptos, como é o caso da família Odebrecht, que foram presos, né, algo que nunca aconteceu na nossa história. Então, ela tem que continuar, ela tem que ter o apoio popular para que não ocorra dela ser extinta. Até porque... A gente está vendo uma distorção de informação, pelo que a gente percebe. A gente percebe nos diálogos supostamente vazados da conversa do Sérgio Moro com o Deltan Dallagnol, que na verdade são conversas que fazem parte de um trato jurídico e também de preocupação como seres humanos em como condenar uma pessoa, em como tomar uma decisão. E a gente percebe que está se tentando transformar isso numa postura criminosa. Você enxerga dessa forma? Eu acredito que sim, até porque, primeiro, se trata de uma invasão, né? Eu acho que se deram mais importância para a fala do Sérgio Moro, do Dallagnol, do que, por exemplo, o fato dos caras terem sido hackeados, que é o Rio Grande do Sul. Inclusive, o próprio Kim Kataguiri foi hackeado, que é o membro do nosso coordenador nacional e hoje deputado federal, que foi hackeado também, né? E você vê que alguns vazamentos não são de interesse público. Por exemplo, a questão do Moro ter chamado lá o IPL de tontos e tal, no caso uma ação que foi feita pelo núcleo, se não me engano, em Curitiba, não lembro exatamente a cidade, né, que poderia ali até mesmo prejudicar naquele momento ali o entendimento do ministro, em teoria. Então, assim, você vê que o vazamento foi num sentido, por exemplo, para ter um impacto político. Eles tinham esse interesse de por exemplo, melar essa manifestação de apoio à Lava Jato, coisa que não aconteceu, até porque o próprio ministro depois, Sérgio Moro, ligou para o MBL, pediu desculpa e tal, o MBL também não ficou com raiva, nada, até porque a Nacional achou, naquele momento, porque os núcleos municipais têm autonomia para fazer qualquer ato, né? Inclusive a Nacional não era a favor daquele ato, foi um ato feito no municipal que entendeu por algum motivo que deveria protestar na época lá em frente à casa do ministro do STF, né? Então foi mais ou menos uma articulação política. Mas o importante é o MBL continuar, lógico, com o seu foco e apoiando a Operação Lava Jato. Claro, e sempre a gente vai apoiar para que continue fazendo esse belo trabalho, para que políticos corruptos continuem indo para a cadeia, até porque a Lava Jato, você vê, inclusive, até algumas questões. Muitas pessoas no início apoiavam a Lava Jato de determinados partidos e hoje são contra. Porque você viu que a Lava Jato não ficou só no PT. Ela prendeu gente do MDB, ela bateu na porta do PSDB, ela bateu na porta de todo mundo. Então isso é positivo e que continue assim para que não haja impunidade, né, para qualquer político corrupto. Ou empresário corrupto ou qualquer corrupto. Tá ótimo, nós conversamos com o Ítalo Moreira, ele que é o coordenador do Movimento Brasil Livre aqui de Sorocaba, uma pessoa engajada nas demandas do desenvolvimento de Sorocaba, também nas iniciativas e protestos públicos da cidade, visando o melhor para o seu próprio desenvolvimento.